Capítulo 1 do livro de Atos vai falar assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. E naqueles dias, Pedro, levantando-se no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. De maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique desperta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entrar nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que se tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. O capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a ação dos discípulos. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, que era médico e cuidava de muitos. Então, os discípulos, anunciando o evangelho, deram continuidade no ministério de Jesus. Após a ressurreição, Jesus ficou com eles aproximadamente um espaço de 40 dias, onde nesse espaço ele falou sobre coisas concernentes ao reino de Deus, para prepará-los para essa missão de batizar e de falar ao povo o evangelho e tudo aquilo que eles presenciaram sobre o poder de Deus. Então eles veem Jesus subindo aos céus, mas anunciando-se também a volta dele, que virá dos céus para resgatar Israel. E quando nós entendemos que os discípulos foram chamados e enviados para que pudessem anunciar a palavra de Deus, quantas vezes precisamos entender que Jesus, ele fez isso justamente para nos ensinar. Ensinar que devemos ser luz para as pessoas. Ensinar que devemos falar do evangelho e mostrar essa palavra. Porque se nós não pregarmos, como as pessoas ouvirão? Se Jesus vier, vai ser para nos glorificar na presença de Deus. E quando Jesus vier, toda a verdade será revelada. E como nós vamos presenciar essa vinda? Através da nossa ação. Assim como os discípulos entenderam que haveria uma missão para eles, e para que Jesus viesse, seria necessário a palavra da verdade,
porque somente a palavra pode moldar o nosso coração. Somente a palavra pode transformar as nossas vidas. Somente a palavra nos dá direção. Somente a palavra quebra toda maldição. Somente a palavra nos guia e nos direciona ao caminho que Deus quer para nós. E quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós entendemos que o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso e que Ele está conosco para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir e para que possamos entender que as coisas dele são muito maiores do que as nossas. Para fazer-nos entender que Ele nos quer na alegria de espírito. E qual é a maior alegria que nós temos nesse mundo? É a palavra de Deus. Quando nós entendemos que essa palavra, ela vem para nos resgatar a nossa alma, resgatar os nossos sentimentos, resgatar tudo aquilo que corrói as nossas vidas, que corrompe as nossas virtudes. O Senhor, Ele vem para nos ensinar. E quantas vezes um pai ensina um filho e os filhos muitas vezes se rebelam, são rebeldes, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer um particular conosco. O Senhor, Ele quer usar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. O Senhor, Ele tem o tempo necessário para poder fazer a vontade dele nas nossas vidas, porque a palavra diz: há tempo para todas as coisas, há tempo de Jesus vir, há tempo de Jesus ir, mas há tempo de Jesus voltar. E é isso que nós nos apegamos a essa palavra, que o Senhor Jesus, Ele voltará. O Senhor Jesus, Ele vem em glória para nos arrebatar, para nos levar para um lugar grandioso onde Ele está preparando, onde Ele vai preparar para muitos ocuparem. E nós devemos desejar, assim como os discípulos desejavam, a presença de Jesus. Nós devemos desejar a presença do Filho de Deus, para que possamos estar alinhados com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que nos faz tristes, e tudo aquilo que nos faz cair, que seja eliminado das nossas vidas, para que possamos render graça, glória e majestade ao nosso Deus. Essa palavra é uma palavra de poder. E quando nós entendemos que essa palavra ela vem para transformar o nosso ser, nós entendemos que outras pessoas também precisam ouvir essa palavra. E quantas pessoas estão sedentas por ouvir a nossa voz, por ouvir a palavra de Deus, a verdade anunciada. Quantas vezes não compreendemos o agir de Deus, mas sabemos e entendemos que somos canal do Senhor, ferramentas nas mãos de Deus, para que possamos ser usados com autoridade sobre essa palavra. E assim como Jesus deixou para os discípulos muitos ensinamentos, que nós possamos obter esses ensinamentos para glorificar o nome do nosso Deus. Que você receba essa palavra no seu coração, que ela produza frutos e frutifique para a honra e glória do nome do Senhor. E que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida. E que possamos sempre lembrar do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.